Olá, boa noite. Vamos chegando. Um dia de muita emoção por aqui. Jefferson, boa noite. Pulo do Gato, queridos. André, Silvia, sinalizem para mim, fazendo favor, se vocês me ouvem bem, que eu já vou chamar o André. Kit, minha irmã, Rose, querida, sejam todos bem-vindos. Aqui, André já está aqui. Marciana. Olá, Olá, André. Tudo bem? Boa noite. boa noite. Helder, você me escuta bem? Sim, perfeitamente. Tá ótimo. É a primeira vez que eu estou usando esse Fone. microfone que eu achei agora, assim. Tá ótimo, tá perfeito. Ai. André, olha, vamos começar, né? O pessoal vai se chegando As aí. pessoas vão chegando e vão pegando papo no caminho. Oi, bati aqui. Nossa, eu queria Exato. agradecer, Helder, porque você é um grande mediador de leitura. Eu fico impressionado com a dedicação. Com certeza você deve ser um excelente educador também. Mas o que mais me impressiona em você, eu tenho que dizer isso já para agradecer em tempos de pandemia, é o seu compromisso com a leitura de uma forma muito correta. Você lida muito bem com o livro, respeitando os autores, respeitando as questões dos direitos, mostrando aquilo que é possível do livro, aquilo que é de acordo com toda a cadeia literária. Parabéns pela forma que você conduz o seu espaço. Muito obrigado. Já me emociona logo no início. Ai, muito obrigado. Eu que tenho que te agradecer, assim, você não faz ideia do quão importante é para mim hoje estar aqui com você. Não só por ser seu fã, leitor, mas por ser aqui, por representar um espaço tão, que é uma sementinha tão pequena aqui, tão mal visto, onde eu moro, uma comunidade super carente, você não consegue imaginar a dimensão que é. Para mim, vou falar para mim e o nome das pessoas aqui do meu bairro, da minha mãe, assim, é incrível. Gratidão mesmo de coração, sabe? Você é demais. Bom, querido, como eu circulo, quer dizer, como eu circulava em vários lugares desse Brasil que é tão grande, tão imenso, e eu pude fazer atividades e acompanhar atividades em lugares que eram muito complicados dentro desse Brasil, em acesso a comunidades que eu nunca pensei que eu pudesse chegar, e através do livro ou com leituras, ou pessoalmente, eu pude estar próximo diante de todo o meu trabalho que eu tenho em relação a bibliotecas comunitárias, a minha própria origem. Eu devo imaginar os benefícios que você deve levar aonde você mora. Parabéns, parabéns para você, pela sua mãe, que eu sei que a sua história vem ligada à trajetória dela como educadora, então vocês estão de parabéns. Muito obrigado. André, eu fiquei pensando como te apresentar, que eu Tá acho bom. que para quem me conhece aqui, né, quem convive, vamos dizer assim, aqui no meu perfil já conhece. Então, eu fiquei pensando em quais palavras eu usaria para expressar o André Neves. E eu cheguei à conclusão de que eu não conseguiria falar com as minhas palavras. Então, eu tomei a liberdade de tomar emprestado as suas para fazer uma breve apresentação. Se você me der licença, eu vou Tá ler. bom, claro. Quem é André Neves? André Neves é um catador de imagens poéticas e gosta de usar tudo que acumula na imaginação para dar sentido às histórias através dos olhos. Dizem que todas as memórias estão na cabeça, mas na verdade elas são guardadas nos olhos. Por isso, insisto em perceber as coisas simples do mundo para o tempo passar quieto. Depois, o que fica é uma luz especial que chamamos de saudade. Procuro transformar tudo em arte, um brilho essencial em minha vida. Esse é o André Neves. Obrigado. E aí, Sabe que, André, sabia eu que essa pensei. é uma parte boa dos meus livros, porque
De um tempo para cá, como você tem muitos livros aí, daí você é um observador de livros, você deve perceber que dos últimos anos para cá, os livros mais novos, as biografias são mais pessoais com cada autor. Uhum. Quando as editoras decidiram fazer dessa forma, eu acho que foi nesse momento que eu disse que eu teria que caprichar naquilo que eu escreveria, e foi aí que eu fui descobrindo também a palavra, além do ilustrador. Como eu já tenho um trabalho de muitos anos, então o exercício de escrita, de pensar de uma forma bonita, de me colocar para o leitor, eu acho que pode ser esse um bom início para a minha trajetória com palavras, trabalhar a palavra mesmo, né? E eu acho incrível que eu costumo dizer aqui que as suas obras a gente tem que dissecar elas por inteiro. Não é só abrir, ler o texto e ver as ilustrações. Eu falo que um livro do André você tem que vir desde a orelha, mergulhar e se debruçar e ir olhando pedacinho por pedacinho, porque sempre tem poesia ali. Inclusive nas biografias que eu amo. Fiquei muito tentado a ler a de Manu e Mila, que é a que eu mais amo. Mas eu acho que as pessoas aqui já ouviram tantas vezes eu lendo, que eu falei, não, hoje eu vou Ok. trazer um pedacinho diferente sobre o Bom, a André. gente pode fazer uma mescla no meio, quando chegar mais pessoas, você lê novamente, né? Aí fala sobre isso, né? Sobre as biografias que eu escrevo nos livros. Tudo bem, será ótimo. André, eu tô um pouquinho, assim, agitado, eufórico, não liga não, hein? Eu separei uma pergunta daquela caixinha que eu separei Tá, para dar o pontapé inicial, assim, para a gente conversar. Como eu te falei, ok. tinha algumas obras que eu queria, assim, a gente conversasse um pouquinho, aquelas Eu separei mais alguns próximas, livros, ok. tá? Então eu vou fazer a pergunta, é de uma pessoa que já está aqui, que é o Jefferson. Tá, Eu vou ler, ele contextualizou um parágrafo e fez a pergunta. Então, tá assim. É sabido que Tom, um personagem tão querido, lembra para muitos uma criança com características do espectro autista. Mas eu, antes de Tom, conheci Nuno, e para mim, na minha leitura, Nuno sempre foi essa criança que nunca revela seu mundo por meio da associação livre de palavras, mas que apresenta uma dimensão toda de sua vida psíquica por meio de uma outra linguagem, o desenho. Nuno, para mim, sempre foi essa criança que precisamos aprender a ouvir com os olhos e com o coração. Como Tom, como Mila e como a garota obstinada de Entre Nuvens. A minha pergunta: André Neves, alguma vez intencionou nos chamar a atenção para esse universo das particularidades da infância, ou isso se dá pela própria concepção de infância do autor? Então, você meio que idealiza trabalhar esses temas. No caso do Tom, a gente mais ou menos compreende, né? Ou se é uma coisa que vai natural para você, né? Para você, assim, nas suas ok. obras. Gente, pergunta de um leitor, realmente um leitor do André Neves. É, Nossa, incrível a pergunta. Eu poderia seguir para vários caminhos, Helder, de respostas, mas eu acredito, se você ler toda a minha obra, você vai perceber que dentro dos personagens, mesmo sendo crianças ou não, como é Dona Sofia, Sebastiana e Severina e tal, eu procuro dar muito ênfase na personalidade desses personagens. Eu acredito que a personalidade do personagem pode alcançar uma leitura mais fluida para o imaginário do leitor. Eu acho que ele concebendo de início logo esse personagem, ele consegue fluir essa leitura. Claro que dentro de tudo isso que eu escrevo, dentro dessas características, vem um pouco de memória, vem um pouco das coisas que eu já me reconheço como autor quando eu escrevo, essa narrativa poética que persiste nas minhas histórias. Então, isso tudo tem um círculo de coisas que faz o universo do personagem e do livro girar. Eu acho que isso é a coisa mais importante. Às vezes eu procuro me desafiar em fazer livros
aonde eu procure, isso começou de pouco tempo atrás, aonde eu tenho me desafiado a fazer coisas que eu me sinto com dificuldade. Por exemplo, quando eu refiz o livro Menino Chuva na Rua do Sol e transformei em O Colecionador de Chuvas, exatamente, esse personagem ele tem uma força muito grande, mas eu procurei trazer um conjunto de pessoas, uma comunidade inteira, porque eu não tenho o costume de trabalhar a essência de outros personagens. Mesmo esse sendo o personagem principal, tem peculiaridades dentro desse livro que me fez perceber que eu tenho condições de partir para ou um texto com mais volume, ou um texto com mais personagens, ou buscar outras características que às vezes se tornam complicadas para mim. Eu vou te dar um outro exemplo. Eu tenho muita dificuldade em fazer textos que têm um teor cômico, porque eu gosto de histórias cômicas, mas quando elas têm um conteúdo muito, muito, além de divertida, elas alimentam com o conteúdo. Então isso é complicado para mim, mas é um exercício de criação. Então, ou mais cedo ou mais tarde eu vou conseguir desenvolver isso. Eu tinha separado aqui uma parte do Colecionador de Chuvas. Eu devo te dizer que me emocionou muito, 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 que é o seu Petrúcio, o seu Petrônio como Felizardo. Você tem Ah, umas sim. sutilezas na, na sua obra que são assim. É necessário um olhar. Eu gosto de dizer que a gente vai desenvolvendo, vai aprimorando o nosso olhar poético também, né? Vai aguçando, assim. E você traz algumas coisas nesse livro que mesmo a gente não mergulhando dentro dessa comunidade, dessas pessoas aqui a fundo, né? Vamos dizer assim, não é um livro sobre eles, sobre elas, mas a gente consegue conhecer cada um ali. Da maneira que você bota, que você põe, a gente consegue conhecê-los e se sentir tão próximos quanto ao Celino, né? Que eu acho incrível isso. Nossa, Helder, eu estou acostumado a ouvi-lo contar história, mas não saber tanto da leitura. Já vi que você é também um leitor atento para as imagens. Mas é isso mesmo, sabe, Helder? Quando eu me percebi como ilustrador e com a função da ilustração dentro do livro, eu percebi que tudo aquilo que eu desejo falar, eu posso falar com palavras e com imagens, mas certas coisas que possam ser mal interpretadas no livro, ou coisas que sejam aquele termo que eu não gosto muito, o politicamente incorreto, que todo mundo fala e tal. Eu, como criador, se eu não posso usar uma linguagem, eu uso a outra. Eu desenvolvi as duas, então eu posso usar a palavra, eu posso usar a imagem. E aí, dessa forma, eu consigo driblar e colocar dentro do livro as coisas que eu acho que são pertinentes de falar e as coisas que eu acho que são importantes de serem faladas, mesmo que haja uma certa resistência do setor livreiro, do setor leitor. E a gente consegue perceber isso porque o seu texto, eu costumo dizer assim, que ele vem assim, como que eu posso dizer? Ele vem sucinto, mas ele dá uma porrada na gente, o mesmo com as ilustrações, porque elas são arrebatadoras. Então, você Ah, tem um obrigado. tato para pegar a gente ali no laço, sabe? Que eu, se deixar lendo, eu vi que tem umas pessoas que trabalharam comigo nos últimos anos aí, eu já me peguei tendo que parar a leitura no meio de reunião, que eu uso os livros de literatura para infância também nas reuniões, porque, sabe, minha garganta dá aquela falhada, eu preciso respirar, porque a emoção vai tomando conta. É incrível, é uma coisa muito única sua, eu vejo, assim. Helder, acho que Esse você já deve diálogo. conhecer a minha história, porque você deve ter vários livros do André Neves aí. Então, eu comecei como ilustrador de livros.
Claro que quando eu comecei como ilustrador de livros, eu sempre tive publicações de André Neves autorais. Eu sempre publiquei, no meio desse percurso de ilustração, eu sempre coloquei algum livro do André Neves como autoral dentro desse catálogo de ilustrador que eu tenho, que é tão imenso. Eu acredito que dos últimos 10 anos para cá, quando eu comecei a me entregar a palavra e a compreender que eu tenho uma força grande de usar a palavra e usar a imagem para aquilo que eu quero contar, quando eu comecei a me perceber também como escritor, eu comecei a diminuir o meu volume de ilustrações, que as pessoas perguntam por que eu não ilustro hoje tantos livros, porque eu vejo que a minha necessidade maior hoje é persistir em fazer uma boa construção de narrativa visual e de narrativa verbal. Quanto mais tempo eu necessito para elaborar uma história, eu sinto que eu estou amadurecendo a arte que eu faço em mim e eu tenho certeza que eu vou elaborar mais os conceitos de leitura para um novo leitor, já que eu trabalho com literatura para a infância de todas as idades, mas essa literatura de infância para todas as idades, ela é mais característica dentro do universo da formação do leitor. Então, a coisa que eu pretendo daqui por diante na minha carreira é poder ter mais tempo para me dedicar cada vez mais a um novo livro. Então, esse encontro do André Neves, ilustrador, com o André Neves, com a palavra, é algo que criou em mim uma outra dimensão. E eu não quero me colocar aqui, Helder, como o ilustrador que escreve, porque tem hoje uma cadeia de pessoas que escrevem livros, de ilustradores, e que defendem o livro em várias fases de leitura, principalmente coligadas à imagem, mas hoje eu me considero um profissional do livro. Hoje eu me considero um escritor. Eu não fico pensando em escrever um livro com muito texto, um livro para pouco texto, um livro para bebê, ou um pictures book, ou como chama, ou livro-álbum, ou livro... Eu procuro fazer leitura, seja com imagem ou seja com palavras. Quando a história sai curta, a história sai curta. Quando a história sai longa, a história sai longa. Agora fui experimentar, saíram poemas no livro Obrigado. Então, hoje eu me considero realmente um profissional do livro, um autor de livros, né? O autor que faz o livro inteiro, a imagem, a palavra e trilho nos percursos também de projetos gráficos. Então, eu acho que é essa a forma que eu me reconheço como escritor. Dessa forma eu consigo me defender que eu sou realmente um escritor que eu falo de palavras, né? Não só da imagem. E sabe, André, tem um termo que eu até comecei a botar naqueles vídeos comemorativos, vamos dizer assim, dos seus 25 anos, do profissional da infância, que eu vi você falando no dia da live da Taba, que eu acho assim, que é uma definição tão linda, e tão linda da sua obra, de quem você é, que a gente conhece você, né, por sua obra, assim, acho tão incrível não vamos dizer conceito, essa relação mesmo da literatura com a infância. E a infância aqui, né, como você fala, como a gente pensa, é uma infância contínua. E eu queria... eu costumo dizer assim também que me impressiona muito nessa obra, que eu acho que é o que mais me emociona, na verdade, que eu até comentava muito com Silvia, eu falava assim, Silvia, eu acho incrível como que é um cara que eu nunca conheci, que fala tão diretamente comigo, entendeu? Acho que os seus livros conversam tanto com a minha infância, eu sei que todo leitor vai dizer isso, né? Mas com a infância que eu vivi enquanto criança e com a infância que eu vivo hoje, nesse meu trabalho de mediador, formador, né? De leitores. Só que tem um ponto
que eu queria ver com você qual é o seu ponto de vista. Eu sinto uma leveza, uma poesia incrível e uma melancolia também nos seus personagens. Eu não sei se é a leitura que eu faço a partir da minha trajetória, né, de vida, da minha trajetória leitora, tanto que eu acho que a sua personagem que eu mais me identifico é a menina de Entre Nuvens, que eu acho assim tão sensacional o, a busca dela, né, para alcançar o sonho e depois ela transcende. Eu faço essa leitura que ela transcende, ela se torna algo mais. Ela vira uma coisa que excede tudo que ela tinha imaginado e não fica apenas para ela, né? Ela embeleza, vamos colocar assim, transforma a vida de todo mundo. E eu me vejo muito nessa personagem, sabe? Só que ao mesmo tempo, não sei se melancolia seria a palavra exata, mas não sei se você compreende o que eu tô querendo dizer, sabe? É uma leveza, é uma beleza com uma tristeza ao mesmo tempo, que eu acho que me pega, é aí que sempre me pega, sabe, André? E eu te falo que eu leio, eu já li várias vezes, e, ó, só de falar eu choro, porque é um livro, assim, que me pega mesmo, sabe? Eu acho tão lindo aquilo de ela realmente transcender. E o menino ajudá-la, o menino achar a coisa mais linda, o sorriso da menina, Sim. e não querer pegá-la ali pra ele, sabe? Ficar com ela ali, não, ele vai, e, tipo assim, voa, minha filha, né? Vai, vive sua Ai, vida, eu acho a coisa mais linda. Helder, nossa, como é bom a gente conversar com quem conhece a nossa obra a fundo. Olha só, você tem toda a razão. Você pode usar essa palavra melancolia, porque eu acho que a melancolia ela faz parte do nosso pensamento, da nossa vida e do nosso pensamento. É, sabe, tristeza não tem fim, felicidade sim. Essa frase dessa música sempre ficou presente na minha vida. É algo que eu sempre acredito, porque o fato de nós pensarmos na vida, o fato da gente pensar, de estar só, de reelaborar, de chegar a uma solução, já é um comportamento um tanto melancólico quando nós estamos nesse sentido de pensamento. E, como eu falei no início, que eu sempre busco muita personalidade para aquilo que eu estou contando, e isso ele se concretiza depois, como eu falo para você, eu tenho uma ideia de um livro. A ideia do livro nunca é os temas que se encontram, que as pessoas encontram dentro do livro. Geralmente, se você perguntar para mim de qualquer livro, você vai ver que eu pensei em outra coisa. Na medida que eu vou dando personalidade a esses personagens e eu vou tentando criar um conflito para criar um início e um meio e o fim, as possíveis coisas que me aparecem e que vão dar características a essa história com personalidade para criar uma narrativa são conflitos de existência. Né? Todos os meus personagens eles têm algum conflito de existência. E você solucionar qualquer conflito de existência na sua vida pessoal, na vida de qualquer pessoa, queira ou não, mesmo que seja rápido, mesmo que seja longo, é um processo melancólico, porque às vezes nós demoramos muito a chegar ao que nós pretendemos como vida, né? Como nossa vida, como nosso benefício de vida. Então, mesmo das histórias que eu falei para você, dessa minha dificuldade em falar sobre isso, de contar histórias que sejam divertidas. Uma delas que eu acho que é mais divertida é a Margarida, porque tem um sentido de diversão de ser também uma fábula. É a história da vaca. Mas dentro desse universo dela, que a priori, a primeira leitura pode ser uma leitura divertida, os conflitos que ela tem dentro do livro são conflitos melancólicos. Né? Tem uma cena de melancolia muito triste dela quando ela vê que ela não vai conseguir sair dali. Então, o que ela vai fazer da vida dela? Então, esse pensamento que você tem em relação à minha leitura existe. Como eu acredito também que nesses momentos eu consigo dar uma dramaticidade também na imagem,
a melancolia está naquilo que eu estou contando, mas também está revelada no visual, e aí eu procuro fazer isso também com peso que eu digo, peso visual, talvez isso crie um impacto maior no leitor. Né? E eu acho que essa que é a função real da imagem dentro do livro. Ela é caminhar junto com a palavra para criar impactos no leitor. E um ótimo exemplo do que você acabou de falar é aquela parte em Nuno, quando a casa dele se rompe. Que Sim, depois de a Nina, né, fazer pouco caso dele, eu acho sensacional, porque a gente vê a casa, né, no início, a casa toda desenhada, aí tem o encontro dos dois, que é fantástico também. E aqui a casa sendo como se tivesse quebrado, como se tivesse quebrado, né? Ela quebrou o Nuno em si, a sim. representação que você fez aqui da casa dele partindo e esse olhar dele que é de ir no fundo da alma, gente. Não tem como, não. E o final, com esse bordado, essa costura, né, que vem durante o livro, no final essa costura tá ali como se estivesse remendando a casa, remendando o Nuno, preservando, né, os sentimentos dele, mesmo depois que ele tenha passado aí esse momento com a Nina. Eu acho isso incrível, Algumas incrível. pessoas me perguntaram por que eu coloquei uma capa dele com essa expressividade tão que é meio pesado, né? E as pessoas não, talvez as pessoas que me perguntaram, elas credibilizam na verdade elas se incomodam, mas na medida que elas se incomodam com essa representatividade que eu dei para a capa, elas estão credibilizando a capa que eu fiz. Porque se algo incomodou o leitor, logo na capa, eu criei aquilo que eu queria, né? Então, aí às vezes quando eu argumento isso, que a capa também tem esse propósito, isso se relaciona. E por que essa imagem? Porque isso é a situação principal do texto. É naquela página, quando a casa está aberta, que o leitor vai se perguntar o que vai acontecer agora. É o momento X do livro. Então, por isso que a representação dele veio para a capa. Né? Então, boa leitura. Né? As suas leituras são ótimas. Que isso. Os seus livros que são, na verdade. Então, André, deixa eu mais inspirado. Tem um outro livro. Eu gostaria que você falasse. Eu encontrei ele aquele dia da live com a Silvia. Eu falei que não tinha. A Silvia, na verdade, encontrou para mim ele grande. Consegui comprar, Ah, ó, na a capa Malvina dura. grandona em Isso. capa dura. É um livro também que eu me relaciono demais, demais, porque eu vejo muito a minha mãe. A nossa relação, na verdade. Minha mãe e eu, né? Essas preocupações, principalmente da mãe de Malvina, fazem parte da nossa vida, assim, a gente tem uma vida que não é exatamente a mais fácil, né? E eu vejo elas duas ali como muito parceiras. Eu gostaria de saber, eu sei que algumas perguntas meio clichês, assim, mas para esse caso específico de Malvina e da mãe dela, você criou especificamente, assim, da sua imaginação, ou você também relacionou com alguém, houve alguma relação com alguém realmente existente? A sua mãe, talvez, ou alguma figura materna na sua vida, a sua avó? Sim, como eu falei, assim, a gente sempre traz muito da nossa, os meus livros, eles têm muito de mim. A única coisa que eu modifico, que eu falo é que eu uso a fantasia, eu transformo algo em fantasia. A ideia da Malvina é algo meu mesmo. Quando eu era criança, eu acho que toda criança gosta de pegar coisas para inventar, né? E dizer que criou alguma outra coisa. Eu gostava de pegar muito eletrônicos que estavam quebrados e para consertar, e como eu não conseguia nem fechar o que eu pegava depois novamente, eu criava outra coisa. É, mas agora as peculiaridades do livro que eu acho que vai te interessar mais em relação às respostas. A Malvina não era Malvina. A Malvina era para ser Malvino. Era um menino com a história do menino com a mãe.
Quando eu escrevi a história inteira, Helder, e eu escrevo fazendo imagens, imagens e palavras, não as imagens do livro, mas eu vou vendo as características dos personagens, como elas vão estar vestidas, por exemplo, os elementos que elas usaram na cabeça. Na verdade, era o Malvino. Mas quando eu percebi que eu estava contando a história, vou te dizer por quê. Quando eu estava percebendo que eu estava contando a história de uma menina que quer ser cientista, e ela, de um menino que queria ser cientista, e esse menino só se relacionaria com a mãe, aí eu percebi que na história, quando a gente fala de cientista, é difícil a gente relacionar o nome feminino. Se a gente parar para pensar, se as pessoas têm de memória mulheres cientistas, é como se elas fossem menos reconhecidas, porque o nome científico não, como tantas outras coisas, não foram inseridos no feminino. Então eu decidi mudar, que seria Malvina. E aí quando eu mudei para Malvina, já mudou a estrutura do livro. Já mudou a primeira página do livro, eu lembro que mudou, porque eu digo Malvina, lembra mais o nome de uma bruxa, e aí eu vou fazer ela numa vassoura. Eu fui pensando, para criar essa história, eu pensei nas invenções da Malvina no decorrer do roteiro que eu estava criando. E aí, por que isso? Claro que não é algo que eu falo quando eu vou em escola e quando surge essa pergunta. Uma das perguntas que mais as crianças fazem é por que o pai da Malvina não aparece? E eu não posso responder essa pergunta para a criança. Eu faço outra pergunta. O que é que você acha? Aí um diz assim, ela está trabalhando. Ou o pai está trabalhando. O pai saiu para comprar pão. Criam muita coisa, mas assim, na minha concepção, Malvina é filha de uma mãe solteira. Ele não tem pai, assim. Algumas crianças, no decorrer de vida desse livro, claro que algumas crianças, presencialmente, algumas crianças apontaram, não, ela vive com a mãe porque o pai é separado e vive em outra casa, como é a maior parte das crianças brasileiras, né? Muitas famílias que são separadas. Mas tem também, claro, as crianças que nasceram só pelo ventre materno, né? Assim, não teve a presença do pai em nenhum momento. E é essa criança que eu quis colocar, porque o meu pai saiu de casa quando eu tinha 5 meses. Então, eu cresci com a presença feminina da minha mãe. Então, quando eu criei a Malvina e teve a existência da mãe da Malvina, que na verdade era o Malvino, era para contar essa relação. E a Malvina, a mãe Malvina, ela tem muitas características da minha própria mãe, porque eu e meus 2 irmãos, como nós éramos numa concepção muito, acho que da época, nós éramos filhos sem pai presente, nós não podíamos fazer nada onde qualquer coisa que nós fizéssemos era tudo com muito cuidado, porque para que não acontecesse nada onde os vizinhos pudessem falar mal, porque senão ia dizer que seria uma má criação, porque nós não tínhamos pai. Então, eu quis trazer isso tudo dentro do livro, mas a primeira ideia era fazer uma brincadeira de uma criança que construía outras coisas. Aí você fica, para você entender como isso funciona. Então eu vou tentar criar um roteiro e aí essas coisas vão chegando na minha memória e eu faço toda essa construção. Incrível, incrível. Eu acho que é isso que eu mais me relaciono, sabe? Eu lembro muito quando eu era pequeno que eu já chorei em Dia dos Pais na escola, porque eu lembro quando eu estava na 4ª série, as professoras não tinham esse tato que tem hoje, né? Essa questão de lembrancinha de Dia dos Pais, Dia das Mães, Dia da Avó. E na minha turma tinha eu e mais 2 colegas que não tínhamos pai também.
E eu vejo esse livro, acho que me encanta tanto isso, essa relação que sempre foi só eu e mamãe, entendeu? Só, assim, uma parceria. Para você ver, em 32 anos da minha vida, agora que a gente teve que se separar, na verdade, né? Porque ela tá morando com a minha avó agora. Mas sempre fomos só nós dois, numa parceria. Eu vejo Malvina e sua mãe como parceiras. Eu acho que é isso que mais me, acho que é isso que mais me pega no livro, assim, sabe? Olha só, e o que é tão gostoso, Helder, nas leituras que eu pude. é, as leituras que foram feitas e que eu pude estar presente, ou em escolas, ou em atividades literárias, é que numa sala de aula ou num grupo de crianças que leram, claro que tem famílias que estão inteiras, né, com pai, que tem vários tipos de família. E mesmo que uma diga assim, o pai está trabalhando, aí o outro diz assim, não, a Malvina não tem pai, ou então os pais estão separados, coisa, mas não tem conflito. Aí é o que eu vejo que a leitura resolve a vida de cada um, porque mesmo que alguém diga assim, a Malvina é filha de pais separados, a criança que concebeu no mesmo espaço que o pai está trabalhando, ela não reflete no sentido do outro. Ela fez a sua própria construção, que para ela a construção familiar é representada daquela forma. E eu acho que isso é o mais gostoso no livro, deixar isso em aberto. Por isso que eu falei para você que quando surge essa pergunta, eu devolvo com outra pergunta, né? O que é que você acha? Onde você acha que está o pai da Malvina, né? Enfim. André, e nesse período de quarentena, essa quarentena infinita que nós estamos, né? A gente vê, às vezes, você posta alguns stories, né? Desenhando, ilustrando ali, pintando. Você tem conseguido produzir muito, assim, como que eu sei que, por exemplo, vou falar de mim para passar a bola para você. Essa questão aqui toda de produzir conteúdo, eu só estou conseguindo fazer por causa da quarentena, porque normalmente eu fico completamente focado na escola. Com você, tem alguma relação assim que você não está viajando, não está fazendo as divulgações, o curso que você ministra, então você tem conseguido produzir ou a quarentena tem te afetado, vamos dizer assim, nesse sentido, de produção mesmo? Olha, Produção criativa. a quarentena me afetou de vários sentidos, assim, de várias formas. É, a única coisa que me deixou muito confortável na quarentena, eu estava já um pouco cansado, sabe, Helder, de estar com tanta viagem. Eu passava a maior parte do tempo fora de casa. Eu gosto de casa, eu tenho animais, eu gosto desse do ambiente, né, do seu ambiente residencial, no caso meu. E eu estava sentindo falta, mas eu tinha um compromisso do obrigado, que na verdade no início da pandemia já estávamos no processo final desse livro, já estávamos mais para montagem realmente do que seria o produto final do livro, com algumas observações que eu estava trabalhando internamente junto com a editora. É, e depois do processo que o livro acabou, eu comecei a me dedicar a uma nova versão da caligrafia da Dona Sofia, que possivelmente vem para o ano que vem. E aí, os primeiros meses foram maravilhosos, que eu pude me dedicar às novas imagens da caligrafia da Dona Sofia. O livro está praticamente pronto, mas terá um tempo maior até que ele saia, porque precisa pedir as autorizações dos novos poetas que vão entrar dentro do livro. Eu ainda não tinha contado, são 105 poetas que eu consegui colocar dentro do livro, com um pouco mais de páginas, e ficou num projeto gráfico, está bem arrojado, com bastante facilidade de leitura. Então eu tive isso para me dedicar. Agora, a pandemia continuou, eu estou no processo de montagem do livro da caligrafia da Dona Sofia, já foi tudo digitalizado, eu estou trabalhando na montagem do livro para poder pedir as autorizações, que eu quero mandar a capa
ou as páginas para os autores que entrarão nas páginas, para não ser apenas um pedido, para eles entenderem como vai entrar o poema dele dentro do livro. Então eu pedi à editora que não pedisse as autorizações antes do livro estar pronto. Então eu me dediquei a isso. Claro que hoje eu poderia fazer outro livro, tá? Eu estou com um livro, não está ainda com o contrato editorial, mas eu estou com um livro em andamento. Mas com o Obrigado, com a caligrafia da Dona Sofia, eu falei para a editora manter esse livro em análise, quarentenária essa análise. Eu não me preocupo também com resposta de editor, eu nunca na minha carreira, eu acho que eu nunca liguei para um editor para perguntar e aí aprovou, não aprovou, apenas às vezes se recebeu. Eu venho de uma época que a gente não tinha nem e-mail, mandava às vezes por correio, tinha recebido. Então eu deixo a editora tranquila, porque eu também não quero fazer mais nada agora, Helder. Eu quero me dedicar, eu gosto de me dedicar hoje a cada livro que sai. Então, nós estamos numa pandemia, nós estamos numa crise mundial e nós, relacionando a mim, nós estamos numa crise cultural e a minha cultura é a cultura do livro. E aí, então eu estou brigando por toda a cadeia do livro. E a forma que eu tenho de brigar pela cadeia do livro é fazer com que o livro Obrigado aconteça mesmo no momento de pandemia. Por isso que eu falei para a editora, a caligrafia da Dona Sofia poderia sair esse ano, está praticamente pronto. Não vamos levar para o ano que vem, porque eu tenho o objetivo hoje com o Obrigado. Então, eu estou fazendo exercícios de pintura, eu estou pintando muitas coisas que são relacionadas à leitura ou poemas, e que já tem um material bem grande aqui. Eu não sei se depois eu vou colocar à venda, o que é que eu vou fazer, que eu nem tenho como dar vazão de colocar tudo na parede aqui. Mas eu quero me dedicar a cada livro que eu faço, antes, durante e depois, até que esse depois possa seguir sozinho. Como a caligrafia da Dona Sofia já segue sozinho, ele só vai ser replicado por outro, e esse outro, no meu olhar, na minha concepção, eu acho que ele está mais maduro, ele tem mais surpresa para o leitor, então eu acho que só vai ser uma troca. Então eu quero me preocupar com o Obrigado. Durante a minha carreira, Helder, como ilustrador, tem uma coisa também que eu percebi com o Antônio, que é um escritor que estuda minhas imagens, que ele consegue focar dentro da minha carreira os períodos do livro tu acredita que é incrível isso? Ele consegue focar, o Antônio Chimineca, o período que eu fiz o livro pelas composições que eu usei de imagem, ou paleta de cor, composição de imagem e tal. Então hoje eu tenho a percepção que quando eu descanso mais de um livro para outro, eu me reinvento. Então é isso que eu quero poder mais tempo para pensar em tudo. Então eu vou deixar isso mais adiante. Outro livro chegar mais à frente. André, e você falou essa questão de se dedicar ao livro. Eu acho que o Obrigado, ele tomou uma proporção, especialmente nesse período de quarentena, porque eu já me sinto assim, pertencente ao livro sem ter recebido. Hoje, quando o carteiro buzinou aqui na frente, eu saí correndo da minha reunião, achando que era, mas não era. E eu acho assim que acho fantástico que você e a Márcia e o pessoal da Pulo resolveram lançar, mesmo nesse contexto que a gente está. Eu acho que é realmente um ato de resistência, que a gente precisa. O nome do livro eu já acho fantástico para esse período. E essa questão que você fez das lives imaginárias, eu acho assim que como diz, a cereja do bolo, sabe? Porque a cada live que você publica, parece que a gente está...
não vou falar a gente, vou falar eu, né? O livro vai tomando uma forma para além da página que eu ainda nem vi, entendeu? Eu tô achando assim, uma experiência, na verdade. Não só uma leitura, que eu ainda não fiz a leitura do livro, é isso que é o mais fantástico. A gente não tem o livro, poucas pessoas que já receberam, mas se tornou uma experiência o Obrigado. Eu me lembro, quando você estava publicando lá no início do ano passado, alguns pedacinhos que a gente não sabia o que, que era ainda, né? Tem aquela ilustração linda, você postou até com a folha, eu não sei, qual é aquela A folha folha com as desce com os borboletas, pássaros. É do isso. Mário Quintana, E aquela imagem. aí aquelas ranzinhas, você postava uns É stories do e não sei o quê. Manuel de E quando a Barros. gente vê agora que o produto que vocês mostraram na live, você mostrou algumas imagens, junto desses os vídeos que você tem feito e das lives imaginárias, eu acho que o Obrigado, especialmente por esse momento, ele se tornou uma experiência de imersão, assim, no livro. E parabéns real para vocês, porque eu acho que foi assim, está sendo, né? Uma Olha experiência só, para todo mundo fantástica. as lives é algo fantástico para mim também, porque não foi algo planejado. Não foi algo planejado. Quando decidimos fazer uma pré-venda do livro, nós decidimos alimentar, claro, as redes com coisas para que as pessoas, né, tomassem conhecimento do livro. Só que eu disse assim, se a gente for ficar postando frase, imagem, tal e tal, vai cansar, né? A gente tem que apresentar alguma novidade. E aí eu tinha muita dúvida com a Hilda dentro do livro, porque a Hilda é a única que, na verdade, tem vários deles que foram compilados para criança, a maior parte não escrevia para criança, e eles foram compilados, mesmo os que têm muita infância, como o Manuel de Barros ou o Manuel Bandeira, mas a Hilda não tem. Ela tem um livro que se chama Eu Sou a Monstra, que tem 4... Eu não tenho esse livro, tem 4 poemas ou contos que foram compilados da sua obra para o livro. E aí eu disse assim, eu vou falar, talvez o público não conheça algo que possa ter referência da Hilda como infância. Aí eu digo assim, eu vou brincar, eu vou fazer uma live imaginária. E aí, como eu penso visualmente, assim, como é que surgiu essa live imaginária? Eu fui atrás de uma imagem da Hilda, como eu já tinha lido a biografia e tal. E tem essa coisa que eu gostaria para mim, se eu pudesse, eu tinha 90 cachorros dentro, nem deixava lá fora, deixava daqui dentro de casa. Era algo que eu acho que tinha muita infância, que tinha muita força para falar. E aí foi que eu achei, no meio das minhas pesquisas, de entrevistas, ela com o Marujo, que é o cachorro que ela está segurando, é o Marujo mesmo, é o nome dele. E aí eu fiz toda a relação que eu queria para construir a live. Como deu, foi um resultado muito positivo. Aí eu disse assim, nossa, eu vou fazer dos outros poetas. Porque eu vou alimentar o imaginário leitor, eu vou alimentar a pré-venda que nós queremos e eu vou voltar aos poetas, porque desde o início do Obrigado até agora, esses poetas estão convivendo comigo aqui em casa o tempo todo. Eu agora, quando o livro saiu, tá até ali, todos os livros eu separei, acho que eu até te mandei uma foto, né, deles todos, eu estava separando tudo que Uhum. estava na casa espalhado para deixar tudo junto. E eles vão permanecer juntos na minha casa, eu já decidi que eu não vou separá-los como era antes. Porque aqui eu divido os livros, cada um divide na sua casa a estante de uma forma diferente. Então tinha principalmente os infantis desses autores, eles estavam junto dos ilustradores, que em casa eu não coloco por autor os livros infantis, eles são separados pelo ilustrador. Mas aí esses livros vão ficar separados, porque esses poetas eles vão conviver agora mais comigo durante a minha existência, eu acho, porque eu estou cada vez mais apaixonado por eles. Claro que alguns eu não conhecia tanto quanto depois do processo de Obrigado, para poder estudá-los, para poder
entendê-los, para poder entender aquilo que eu queria falar sobre eles, e as lives imaginárias, que foi uma coisa fantástica. E agora só faltam dois, que são os que mais me vão me dar trabalho. Um, pela pouca pela pouca referência que se tem da infância, que é o Cruz e Souza. Então, e aí eu já vou por outro caminho, né? Eu estou estudando sobre infância, lendo sobre infância e sobre é, a, a existência infantil na época da escravidão, na época dele. E o Manuel Bandeira, por conta da relação de afeto que eu tenho com o Manuel e pela infância do Manuel Bandeira ser muito próximo à minha. Então isso me dificulta escrever sobre ele. Falar essa André, infância. Né? você falou em relação à pré-venda do Obrigado. Hoje é o último dia de adquirir na pré-venda. Aí, Não, 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 não. Não, olha vamos ter só, uma para quem prorrogação? está, prorrogamos. Olha só, para quem está assistindo a live, por favor, divulguem. Nós também vamos divulgar nas redes, tanto eu quanto a editora. Antes da live acontecer, eu falei com a Pulo do Gato, e como já é uma prática normal, sabe, Helder, as pessoas têm feito pré-vendas e geralmente prorrogam um pouco mais. Nós decidimos fazer mais uma semana de pré-venda. Então, em vez de encerrar hoje, que é dia 8, ela encerrará no dia 15, que é a próxima terça-feira. Daqui para lá, claro, nós vamos alimentar a rede com informações. Por favor, quem está assistindo, comuniquem as pessoas, por favor, divulguem, porque nós tivemos um resultado excelente. Superou a expectativa minha e da editora, e diante da pandemia, diante de tantas coisas que estão acontecendo, eu acho que é pertinente nós deixarmos mais uma semana para que as pessoas pensem, para que as pessoas vejam o que vem junto, né, que vem as imagens no kit, e que possam talvez voltar. Eu tenho tido muitas respostas das pessoas que têm voltado na minha página do Instagram e aí se comunicado comigo, porque leem as lives, vê todo o histórico relacionado ao Obrigado e vão atrás do livro. Então, para que isso continue um pouco mais. Aí, em relação à live que vai acontecer para quem compra na pré-venda, eu morri aquele dia que você botou as referências da ilustração da Hilda com a referência de A Primavera, que eu amo Sim. demais, de paixão mesmo. Quando eu vi, falei, nossa, eu achei sensacional. Aí na live que vem no kit que vocês vão fazer, vai ser mais ou menos uma experiência assim pra gente, para conhecer Olha mais ou menos o só, processo? na live que eu fiz com a Márcia, que é a editora da Pulo do Gato, a ideia era trazer um aperitivo do que vai ser a live original. Assim, a live original não, a live conclusão, né? E na verdade Uhum. não é uma live, vai ser meio que uma formação para o livro, porque uma live geralmente é 1 hora, a gente até estendeu, mas geralmente é 1 hora, vai ser algo relacionado ao livro, à formação do livro, aonde eu vou falar mais sobre o processo de criar esse livro, é, destrinchando também o porquê fazer, como aconteceu, o processo criativo, o processo de edição, que é quando entra o editor. Então vai ter um pouco de tudo. E no meio disso, claro que eu vou trazer os poetas. Eu trouxe o Manuel do Barros, o Murilo Mendes, a Hilda e a Cora na live. Mas aí na live original, na original não, na live final, que é a live para quem comprar o kit do Obrigado, a ideia é fazer um pupurri com todos os autores. Assim, são autores que eu adoro declamar,
entre eles o Manuel Bandeira, claro, que é aquele que eu sempre trouxe comigo na minha história, mas são poetas que eu adoro. Eu fiz 4 na live. É muito provável que na live final eu não vá recitar deles o que eu já recitei, para não cansar, vou trocar por outra coisa, e complementar com os outros, né? Aquela live foi linda, aliás, né? Eu já te falei. A Silvia mandando eu olhar o tempo. Eu tô olhando, Silvia, aqui em cima do tempo. Nós temos 5 minutos, André. Eu Ah, achei nossa, sensacional. como passou rápido. Uhum. Eu achei sensacional a maneira que você declamou os poemas. Teve uma hora que a Márcia tirou o óculos, assim, tava toda se recompondo. Eu falei, gente, a Márcia tá me representando nesse momento, porque você foi lindo. Deram a sugestão aquele dia de fazer uma playlist para acompanhar Isso, o nós vamos Obrigado, e eu acho montar super a válido, playlist. tá? Nós vamos Ah, é montar a ótimo. playlist. Olha só, Helder, poesia é música, né? Você sabe disso, assim. A poesia, ela é música, ela é musical. E os poetas que eu mais me identifiquei, eles vieram a partir do Manuel Bandeira, que foi o poeta que mais entrou dentro de mim. E o poeta Manuel Bandeira é um poeta musical. Ele vem dessa construção, né, do modernismo. Então, eu sempre gostei dessa sonoridade, dos poetas que têm essa sonoridade. E a sonoridade está presente dentro da poesia. Mesmo quando essa poesia não tem rima, que as pessoas acham que o que dá a musicalidade na poesia é a rima. Não, não é isso. É a forma que a gente sente e a forma que o poeta está dialogando com aquilo é que tem esse ritmo. Então, quando eu decidi fazer a live, na verdade, eu teria 2 amigos que iriam me acompanhar com o violão. A ideia era essa. Mas na época da pandemia, com a pandemia, foi tudo abaixo. E eu digo, gente, o que é que eu vou fazer? Porque eu escrevi os meus poemas pensando numa sonoridade. E essa sonoridade nós iríamos dar forma quando eu estivesse com esses 2 amigos. Mas não aconteceu. Então eu fui procurar essa sonoridade. Mas aí aconteceu uma coisa muito bacana, sabe, Helder? Que eu vi o quanto a poesia é música mesmo. Porque o processo da música, às vezes tem poetas que escreveram uma poesia e um músico fez a melodia. Então eu fiz o contrário, eu fiz os poemas e procurei a melodia. Então, para mim foi um exercício muito bom, porque eu percebi que realmente poesia é música. E por isso que vamos fazer uma playlist. Eu tenho que localizar as músicas que eu tenho que catar, procurar na busca que eu fiz, para pegar o nome, dar essas referências e montar uma playlist. Inclusive, eu estou falando alguns poemas, o da Cecília Meirelles, eu também fiz com sonoridade, que é o meu poema do livro, um dos vídeos que eu fiz. Quero também colocar outros. Eu fiz um do Vinícius, mas ainda não joguei, de um poema dele, que eu gosto. E vou continuar alimentando sempre com esses poetas as minhas redes e tal, porque eu estou sempre, agora eu estou cada vez mais próximo deles, então sempre lendo-os. Será incrível, eu tenho certeza, André. Como eu disse, está se tornando uma imersão total, obrigado, né? Eu vejo que para você já era, desses anos todos, e agora para a gente. Eu gostaria de te agradecer mais uma vez. A gente tem 1 minuto e meio para você falar, deixar uma mensagem aqui. Do fundo do meu coração, eu já te disse, eu não consigo dimensionar tudo que eu sinto. Eu só posso te dizer obrigado mesmo. E parabéns pelos 25 anos, parabéns por ser essa pessoa incrível que você é. Bom, eu quero te agradecer, eu quero te parabenizar. Realmente, Helder, eu acho que você é uma pessoa super competente da forma que você trabalha e da forma que você leva a leitura, respeitando tudo, porque nós estamos passando por um momento complicado, sabe, Helder? Nós estamos passando um momento onde as pessoas não compram livro, onde as pessoas estão reproduzindo livros à torta e à direita, sem nem pensar
na cadeia do livro. As pessoas falam assim, direito autoral. Não é direito autoral, é a cadeia do livro. O que me paga direito autoral? Paga editor, paga distribuidor, paga carteiro, paga todo mundo que trabalha com o setor do livro. Então, você é uma pessoa que tem feito leituras e quem não observa deve observar o Helder, como ele trata o livro e como ele trata a leitura sem desrespeitar